Meus queridos irmãos, que o amor de Deus e a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho com Emmanuel e para iniciarmos, uma pequena prece de agradecimento a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Aqueles que sentirem a vontade podem fechar os olhos, mentalizar Jesus da forma como cada um vê o nosso Mestre Jesus e agradecer. Agradecemos a Ti, Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre amigo, e a Mãe Maria Santíssima, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, nesta casa de amor, nesta casa de caridade, para aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Esteja conosco sempre, Senhor, nos abençoando e nos amparando. Que assim seja, em nome de Jesus. Meus queridos, a mensagem de hoje está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e foi extraída do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu não vim destruir a lei. Vamos então ao texto. Estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 1, no item 1, diz o seguinte: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Meus irmãos, Jesus, nesta passagem, nos deixa bem claro que ele não veio destruir as leis de Deus, pois as leis divinas são imutáveis e são de toda a terra, de todos os países. Jesus, sim, veio nos ensinar a cumprir essas leis, desenvolvê-la e dar a essas leis o seu verdadeiro sentido. Jesus também adotou o cumprimento dessas leis ao grau de adiantamento dos homens da época. E a base do seu ensino está nos deveres que temos para com Deus e para com o nosso próximo. Quanto às leis mosaicas, ou seja, as leis de Moisés, ele as resumiu e as modificou profundamente, reduzindo-as a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda nos disse: está aí toda a lei e os profetas. Quanto ao versículo 18, quando Jesus diz: o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único J, Jesus quer dizer que as leis divinas deverão ser cumpridas e praticadas em toda a sua pureza e consequências por todos os povos e por toda a terra. Sem que fosse apenas privilégio somente, sem que essas leis, meus irmãos, fossem privilégio somente de alguns homens ou de algum povo. Afinal, somos todos criaturas de Deus, sem qualquer distinção, e recebemos a mesma atenção de Deus nosso Pai como seus filhos. Jesus, então, veio ensinar aos homens que a verdadeira vida, meus irmãos, não está sobre a terra. Ensinar que a verdadeira vida está no reino dos céus. Mas, acima de tudo, ensinar aos homens o caminho para se chegar a esse reino. A forma e os meios que nós devemos utilizar para nos reconciliarmos com Deus Pai. Mas Jesus não disse tudo, pois o homem daquela época não estava preparado para ouvir e não poderia compreender o sentido de certas verdades. Seria preciso, então, novas ideias, novos conhecimentos e maturidade para o espírito humano. Tal qual também a ciência
precisava também de um tempo para progredir e ajudar no desenvolvimento dessas ideias. Finalizando, meus irmãos, e espero que esse esclarecimento tenha sido proveitoso a todos nós, né, que possamos assimilar, então, o que realmente Jesus nos trouxe com essa palavra. E eu, finalizando, rogo então a Deus Pai, né, o amparo divino para que possamos seguir em frente, sendo melhores a cada dia e no caminho da verdade, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus, que assim seja.